Bom dia! Está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Direto dos estúdios da Câmara Espanhola, são as 10 horas da manhã desta segunda-feira, dia 29 de setembro. Nesta semana, nos despedimos um mês muito intenso em aprendizados para já começar o mês de outubro com novas oportunidades e novos aprendizados. Eu sou Carlos Fernandes e um prazer estar na sua companhia esta manhã. O Panorama Câmara é o seu ponto de encontro quinzenal com as discussões que movimentam o mercado. Aqui, especialistas das nossas empresas associadas compartilham experiências, analisam tendências, revelam oportunidades e bastidores de sectores estratégicos da economia, do comércio internacional, da inovação e muito, muito mais. Vamos juntos para a nossa primeira conversa de hoje. Hoje temos o prazer de receber Ramon Fernández Aracil Filho, diretor de relacionamento de Mourão Campus Group, um escritório especializado em representação legal, BPO financeiro, contábil e serviços paralegais de alto desempenho para empresas estrangeiras no Brasil. Seja muito bem-vindo, Ramon. Muito obrigado, Carlos, aos amigos da Câmara. É um prazer estar com todos por aqui hoje. Na última edição do guia Como Fazer Negócios em Brasil, publicado por nós, da Câmara Espanhola e disponível para leitura no nosso site, o Ramon assina o capítulo sobre representação legal de sócios e sociedades estrangeiras no Brasil. Um tema central para empresas espanholas e de outros países que querem iniciar ou expandir suas operações no mercado brasileiro. Ramon, no capítulo do guia, você destaca que o primeiro passo para investir no Brasil é a definição da melhor estrutura societária. Quais são hoje as formas mais comuns que empresas estrangeiras escolhem ao entrar no país? E o que deve orientar essa decisão? Bom, essa questão é bastante importante, porque ela define o primeiro passo e a forma como ele será dado pelo investidor estrangeiro no Brasil. A maioria dos empreendimentos escolhem a forma limitada, uma sociedade limitada. Existe também a sociedade anônima, que é um pouco mais complexa, nem sempre recomendável para o primeiro passo da empresa no Brasil. Então, a limitada ainda é hoje a opção mais usada e é melhor por ser mais flexível, por permitir hoje até uma novidade que ela permite que você tenha uma sócia apenas, ou seja, uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Então, isso hoje é um formato bastante importante. Existem também outras variações, por exemplo, um investidor estrangeiro que abrir a sua sucursal direta no Brasil, sem constituir uma formação societária específica, mas esse formato é super complicado e só se justifica em poucas possibilidades em que você vai lidar com serviços públicos de infraestrutura. Eu tenho no escritório, por exemplo, clientes que são da área de fabricação de trens, inclusive são da Espanha e da região de Valência, e que escolheram fazer justamente a sucursal direta no Brasil, porque quando participam de licitações, precisam comprovar uma experiência internacional em sua empresa para poder participar de uma licitação, por exemplo, de construir uma linha férrea ou algo do tipo. Então, mas para o 99% das hipóteses, a sociedade limitada ainda é o formato mais adequado, porque ele é mais flexível, mais rápido de se suportar, ele não exige um mínimo de capital, então a empresa pode começar com um volume baixo de investimento, para depois ela se agrandar conforme o passar do tempo e os negócios forem evoluindo. Então, limitada é a resposta mais firme para poder escolher a abertura de uma empresa no Brasil, no primeiro momento, por uma estrutura estrangeira. Perfeito. Ramon, a legislação brasileira exige que toda empresa estrangeira tenha um representante legal residente no Brasil. Quais são as responsabilidades e riscos mais relevantes dessa função e como uma empresa deve se preparar para escolher bem esse profissional, que no final é um tema muito sensível? Sim, justamente o que a gente tem feito já há 17 anos aqui no Brasil nesse formato, como representante legal de entidades estrangeiras. Então, é algo bastante sensível, quer dizer, os riscos, quando você abre, eu falei a pergunta anterior, né, sobre a sociedade limitada, ela tem, em tese, uma proteção patrimonial em que nenhuma dívida da empresa vai atingir seus sócios ou administradores
mas isso na prática não é muito seguro, vamos dizer assim. O administrador, a pessoa física, assume muita responsabilidade quando algumas coisas não dão certo nos negócios dessa empresa no Brasil. Então, esse representante legal, ele pode, sim, acabar sendo responsabilizado através de algumas teorias. Por exemplo, teoria de desconsideração da personalidade jurídica. Então, é algo bastante sensível aqui no Brasil hoje. Por isso, a lei define que sempre tenha um brasileiro ou um residente no Brasil como responsável desses negócios, porque essa pessoa, ao final, vai acabar assumindo algumas responsabilidades, inclusive patrimoniais, perante essa organização empresarial. Existe uma pequena exceção que é recente, do ano 2022, se não me engano, e que pode até o diretor da empresa, o administrador, pode ser um não residente, mas ainda assim ele tem que nomear um procurador seu que seja o residente. Então, no final das contas, sim, todas as posições empresariais precisam ser ocupadas por alguém, aqui diz que por um CPF, né? Por alguém que tenha a vivência no Brasil e com a residência fixa para poder representar. Então, isso torna realmente uma posição de extrema sensibilidade, e a forma de escolher esse profissional é justamente algo que eu me empenho a tentar ensinar ou aconselhar as empresas, que é através daqueles itens normais de confiança, de credibilidade. Então, escolher um profissional que já está na área há muito tempo, saber qual é a carteira de clientes que ele atende, as referências. Também a empresa pode ter alguns gatilhos de governança corporativa, então em que esse apoderado local não tenha poderes ilimitados, mas que ele tenha algum campo específico para lidar, e a partir de tal valor ou tipo de ato, tenha que contar com a aprovação da matriz do país em que a empresa se originou. Então, é algo muito sensível, mas a gente entende que, se bem estudado e bem organizado, é um tema que leva as empresas a ter bastante êxito quando isso funciona, porque acaba sendo uma estrutura que não é da empresa, mas que vai representá-la aqui no Brasil durante algum tempo, e às vezes até durante muito tempo. Então, a gente tem uma experiência bastante grande e importante em oferecer esse dispositivo, essa ferramenta, para que as empresas possam, com confiança, ter alguém no Brasil que representa o seu capital. Afinal de contas, você não pode mandar um cheque em branco para uma pessoa assinar com a caneta ilimitadamente. Realmente não é algo que a gente recomenda. Então, as regras de governança são ainda instrumentos muito importantes para esse representante legal, que é o residente brasileiro, possa atuar. E a gente tem visto cases de bastante sucesso aqui, o êxito é muito grande, e eu fico assim contente em ter participado de grandes histórias aqui no Brasil, da entrada de capital de empresas da Espanha e de outros países também, mas a gente fica feliz de ver que as fronteiras não ficam mais fechadas, como a política hoje aí está direcionando em alguns lugares, mas aqui a gente quer abrir portas, e essa ferramenta do representante legal, de fato, é muito importante, e a gente gosta de ter essa experiência. Vamos continuar procurando caminhos e orientando esses investidores dos outros países, especialmente da Espanha. Eu tenho um carinho muito especial pelo país, por minhas origens, e eu atendo o mercado, então a gente sabe que é muita alegria a gente poder participar de projetos que têm grande êxito aqui no Brasil. Oye, y qué interesante, Ramón, porque hoy que hemos falado únicamente da parte do representante, e já aí a gente viu como é de sensível a quantidade de elementos de risco, de potencialidades que a empresa tem que ter em conta, que aí você orientou muito bem sobre como vocês trabalham, el tentar limitar dentro do possível esos riscos, mas hemos falado só de uma coisa. Então, na prática do dia a dia, hay otros elementos, ¿no? ¿Cuáles serían los erros más frecuentes que você observa en empresas estrangeiras recém-chegadas ao Brasil? Isso é bastante importante, a pergunta é bastante forte, porque eu resumo em duas palavras. Existe o dilema de pressa e preço. Então, o investidor que chega no Brasil com muita pressa e procura um preço muito baixo, ele vai estar com um nível de risco muito alto no seu futuro. Então, a gente ainda recomenda bom planejamento para antecipar as ações, evitar a pressa. E com relação ao preço, às vezes aquela figura, né, o barato demais, você desconfia, né? O santo que faz um milagre muito grande,
tem que desconfiar desse milagre, porque realmente essa estrutura que eu comentei de governança, essas especialidades custam muito, porque precisa ter uma equipe dedicada, que tenha conhecimento, que atenda clientes de grande porte, de grande nível, ainda que a empresa seja de pequeno porte, ou seja, temos clientes que são de empresas familiares e organizações menores, mas que entendem a importância de você ter profissionais bem qualificados, porque ao final esses profissionais vão representar o seu negócio no país. Então, o risco é muito grande se você tiver muita pressa e procurar pouco preço. Esse binômio ainda é algo que eu uso muito em reuniões para poder explicar para o cliente para tomar esse cuidado. Claro que a dinâmica do mundo de negócios não permite muito você fazer tudo com muita calma e pagar muito caro. É evidente que o contrário não é tão fácil, mas buscar um ponto de equilíbrio em que você possa se planejar de alguma forma e ter um custo bem planejado, ainda que possa parecer caro, mas ele é um investimento importante para que te dê segurança. E dos negócios que a gente participa, de fato, não há nenhum arrependimento do cliente em ter apostado nesse binômio, né? Pouca pressa e um preço justo. A gente gosta de ser muito transparente com os investidores por isso. Então, na prática do dia a dia, esse é um ponto que eu sempre recomendo às pessoas e às empresas a buscarem por aqui, né? Com certeza, e além, é uma questão importante, porque no caso particular do Brasil, é um país que desde o ponto de vista do investidor estrangeiro é visto como um ambiente hoje complexo para fazer negócios. Está melhorando, mas ainda é visto como muito complexo. Na sua visão, o que mudou nos últimos anos e que ainda precisa evoluir para tornar o país mais atrativo para esse tipo de investidores? De fato, a gente tem essa fama, mas outros países também têm, da alta burocracia. Mas é uma sistemática que é difícil de superar por conta da segurança jurídica. À medida que os canais eletrônicos de funcionarem as coisas evoluem, existe também muita fraude, muita coisa assim que não é segura pelo mundo. Então, a burocracia eu ainda entendo que ela é necessária. Eu falo em processos eletrônicos, esse é um ponto que melhorou muito no Brasil. Eu acho que logo depois e durante a pandemia foi um costume bom que veio para a nossa realidade. Assinatura de documento eletrônico, certificados digitais, o tráfego de documento, menos papel e mais eletrônico, mas já com nível de credibilidade muito melhor e mais seguro. Então isso trouxe um benefício importante em termos de tempo, em termos de impacto ambiental, né? Quando você fala em ESG, então quer dizer, você tem uma emissão menor de papel, redução de consumo de carbono. Então, ainda que eu seja um burocrata, eu tenho essa preocupação ambiental e posso ter isso. Eu acho que é algo que no Brasil melhorou bastante. E, de fato, a eficiência do serviço público ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Em alguns países do mundo, você abre uma empresa em 24, 48 horas. No Brasil ainda leva uma semana, 10 dias, algo desse tipo. Claro que já foram 6 meses, 3 meses, tivemos um prazo maior, mas hoje ainda leva muito mais do que em países que estão já numa linha tecnológica mais avançada. Mas o que o Brasil tem de importante é pegar essas evoluções que nós tivemos e não abandoná-las, continuar incentivando procedimentos eletrônicos, claro, desde que tenham segurança e credibilidade por trás, porque isso vai dar uma eficácia melhor no trabalho burocrático, que é inevitável, mas que vai deixar as empresas terem uma evolução mais inteligente, mais rápida também. Muito bom, Ramon. E para finalizar, eu gostaria de aproveitar um pouco essa experiência que a Mourão Campus Group tem, obviamente, em ser essa ponte de empresas que vêm para as empresas estrangeiras, que vêm para o Brasil, para saber qual seria o seu conselho principal para uma empresa espanhola estrangeira que esteja avaliando entrar no Brasil agora, no 2025? Bem, eu volto a algumas perguntas anteriores, que eu falei sobre pressa e preço. Então, um bom planejamento, uma avaliação do custo e eleger os bons profissionais, eu acho que ainda são as ferramentas mais importantes. Eu acabei testemunhando alguns casos que não tiveram muito êxito por aqui, justamente por isso. O cliente veio com extrema pressa,
por alguma razão que até é justificável. Mas aí ele aumentou muito o seu espectro de risco, porque colocou, por exemplo, todas as chaves na mão de uma pessoa só no Brasil, não era um profissional de representação legal, era alguém da área comercial, e depois quando o casamento começa a ficar mais conturbado em termos de negócios, isso foi difícil de desatar. Então, planejar muito bem, contratar as pessoas adequadas, até porque, como eu falei, o representante legal, ele absorve muitos riscos. Então, esse cara tem que estar preparado, ter um seguro, ter um sistema de vigilância, algumas ferramentas para si e para o negócio que ele representa, porque hoje, imagina que você contrata um representante legal que trabalha para 50 empresas. Uma delas comete algum ato grave e cria um problema. As outras 49 estarão comprometidas também, porque essa uma pessoa tem conexão em seu CPF com todas elas. Então, essa cadeia de contaminação é algo que a gente não consegue evitar. Eu, por sinal, criei um sistema que faz isso rapidamente ser resolvido. Então, quando algum cliente meu está em problema, eu tenho uma sistemática de isolamento daquele cliente, para não contaminar os restantes, uma troca de pessoas, enfim, algo rápido, porque eu preciso oferecer para o cliente estrangeiro segurança, credibilidade, enquanto ele vai cuidar do negócio dele, que é comercializar o produto que ele precisa. Então, eu procuro absorver os problemas dessa execução burocrática para que ele possa livremente cuidar da área comercial, que é o que ele precisa fazer. Hoje o Brasil é um celeiro de negócios muito importante, né? Na área de consumidores temos mais de 200 milhões de pessoas. A área de infraestrutura, o Brasil tem tanta precariedade de infraestrutura, então não temos tecnologia, tem que vir de fora de fato. Eu falei dos trens aí, a Espanha tem essa expertise já há quantas décadas e muito tempo. Então, fomentar esse tipo de negócio aqui no Brasil é importante, mas os grandes e bons negócios às vezes ficam amarrados pela burocracia. Então, o conselho nosso é esse: contrate bem, estude o profissional que você vai contratar e consulte quem já trabalhou com ele, porque eu acho que isso representa muita coisa, e você, se olhar só realmente o preço, vai correr o risco de comprar o que não foi oferecido. Então, o risco acaba aumentando muito. E hoje, embora o Brasil seja... E algumas vezes tem essa fama de grande burocracia, um ambiente não muito seguro, eu prego ao contrário. Eu acho que a burocracia é necessária, mas pode ser superada com um trabalho bastante sério. E a questão de credibilidade também cabe às pessoas, né? Então, escolher um bom profissional hoje ainda é a recomendação maior que tem. Claro, o preço, o profissional mais caro vai acabar se valorizando e tem que estar merecidamente mais bem pago. Mas isso não vejo como um custo, e sim um investimento em segurança, né, para que aquela empresa possa se estruturar. E, como eu falei, já são 17 anos nessa área, e eu testemunhei assim, casos de muito êxito, justamente porque as empresas resolveram apostar nessa forma, né? Segurança, credibilidade, critérios de governança. Então, é algo muito simples, mas que é importante você ter muito tempo para dedicar àquilo, né? Então, como eu falei, aquela questão que a pressa, ela prejudica, e de fato ela não ajuda muito quando os negócios são feitos aí sem pensar em todas as opções. Então, eu acho que a gente recomenda, e desenvolvemos isso por aqui já há muito tempo, e espero que eu possa contribuir mais, porque também eu estou abrindo as portas do Brasil para outros parceiros de fora, e como eu falei, o mundo está tentando se fechar em alguns lugares, mas eu prefiro portas abertas, que eu acho que compartilhar experiências ainda é um grande remédio para a nossa civilização aqui, e acho que o futuro depende muito disso também. Sem dúvida. Ramón, muito obrigado por estar hoje conosco, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, experiência e a de Mouró Campos Group para nos esclarecer estas questões, e, bom, esperamos ver a você em breve. Estaremos juntos. Eu que agradeço, Carlos, aos amigos da Câmara e todos que nos vejam. Agradeço pela audiência por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Até lá. Para falar de saúde, temos a satisfacção de receber novamente o Dr. Gilberto Ururagi e o Dr. Galileu Assis, diretores médicos da MedRio Checkup, referência mundial no check-up médico. No próximo dia 30 de setembro, a MedRio promoverá un importante encontro sobre os novos factores de riscos para doenças cardiovasculares,
reunindo especialistas de diferentes áreas para debater temas atuais que impactam diretamente a saúde da população e das empresas. Hoje vamos antecipar um pouco dessa discussão, entendendo como esses fatores vêm ganhando relevância e de que forma podem ser prevenidos. Bom dia, doutores. Tudo bem com vocês? Carlos, é um prazer para nós estarmos aqui novamente com você, com os integrantes da Câmara e associados da Câmara Espanhola. E tenho o prazer também de dividir com todos a companhia do nosso colega, nosso amigo, sócio da MedRio Checkup, o doutor Galileu Assis. Como você antecipou, no dia 30, às 19h30, estaremos reunindo em nossa clínica mais um encontro com a prevenção, com apresentações de temas atuais da maior relevância que estão agredindo seriamente a saúde de nossos jovens. São os novos fatores de risco para doenças coronarianas, como falaremos. O primeiro encontro, Carlos, será apresentado pelo professor Dr. Rogério Rufino, que é professor titular da UERJ, de pneumologia, e diretor também da Faculdade de Medicina da UERJ. E o tema que ele nos apresentará será sobre o uso de cigarros eletrônicos, os vapes, e doenças cardiovasculares. Então, inicialmente, com o uso do cigarro eletrônico, os pulmões sofrem muito. Começam a provocar lesões pulmonares agudas importantes, inflamação das vias aéreas, bronquites, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, com grande potencial de desenvolver o câncer pulmonar. Os impactos cardiovasculares são graves. Então, você vê os vasos que começam a funcionar, a transportar o sangue de forma mais difícil, os vasos se enrijecem, enfim. Existe um aumento do desenvolvimento também de trombos, coágulos sanguíneos e reações inflamatórias. Aumenta o risco de eventos coronarianos como angina, como infarto, como AVC, né? Porque o aumento da nicotina ativa muito o sistema que a gente chama simpático, portanto, a adrenalina entra em campo, aumentando a pressão arterial e a agregação das plaquetas, gerando, então, a formação de trombos. O segundo tema que nós vamos apresentar, Carlos, tem muita relação com o uso de energéticos, que eu vou apresentar aqui o médico, quem será o palestrante, e o doutor Galileu prosseguirá. A pergunta que você queira fazer, por favor, nos interrompa, tá bem, Carlos? Perfeito. Ok, então o segundo tema será apresentado pelo professor doutor Eduardo Saad, que é membro titular da Academia Nacional de Medicina, é fellow da Heart Rhythm Society e da Sociedade Europeia de Cardiologia. Ele nos falará sobre o tema arritmias cardíacas face ao uso abusivo de energéticos. Eu vou passar ao doutor Galileu para nos enriquecer aqui com as suas palavras. Um tema muito interessante, doutores, né? Porque é um Muito. tema que afeta não só a jovens, mas também a pessoas de todas as idades que, em situações de estresse, abusam dessas bebidas, né? As pessoas cansadas, muitos com insônia, e para se manter performante no dia seguinte, lançam mão desses produtos riquíssimos em cafeína, em taurina, em guaraná, que o doutor Galileu vai nos falar um pouquinho. Que bom. Bom dia, é um prazer realmente estar aqui novamente para poder passar um pouco da nossa experiência a todos da Câmara Espanhola. Como o doutor Gilberto falou, nos últimos tempos, as pessoas têm abusado muito da ingestão de bebidas classificadas como energéticas e estimulantes. Não é? Essas bebidas são ricas principalmente em cafeína,
e outras substâncias, dentre elas a taurina. A taurina é um aminoácido que não nos dá grande preocupação. A grande preocupação é a quantidade excessiva de cafeína. E pior do que essa grande quantidade de cafeína é a associação que se tem feito normalmente quando se faz uso das bebidas energéticas com bebidas alcoólicas. Então, a associação do energético com bebidas alcoólicas é que tem provocado, principalmente em pessoas susceptíveis, pessoas que já apresentam algum problema cardiovascular e desencadeiam com muita frequência arritmias, algumas delas bastante graves, né? Essas arritmias, elas, se não tiveram uma intervenção de imediato, pode levar o paciente ao óbito. Então, o grande problema, se nós analisarmos a quantidade de cafeína numa bebida energética, gira em torno, na bebida menor, em torno de 250 ml, nós temos em torno de 80 miligramas de cafeína. Um expresso duplo tem essa quantidade de cafeína, em torno de 80 miligramas. O problema maior é você associar a ingestão com bebidas alcoólicas, e algumas pessoas têm ingerido esses energéticos para poder fazer atividade física de grande intensidade. Então, você ingere uma substância rica em cafeína, que a gente sabe que aumenta a nossa frequência cardíaca, e você vai praticar um exercício físico extenuante, tá? Que também aumenta mais ainda a frequência cardíaca. Com isso, a possibilidade de você desencadear um processo cardiovascular, uma arritmia grave, uma arritmia importante, é muito grande. Então, essa associação energético com bebida alcoólica não deve ser feita em hipótese alguma. Essa associação energético previamente à realização de atividade física também não deve ser feita de forma alguma, porque você facilita o desenvolvimento de arritmias cardíacas mais graves. E aí, doutor, vocês que grupos de idades têm localizado que são as mais propensas a usar destes elementos? A população de maior risco, como você fala, são jovens que ingerem, né, múltiplas latas em um curto período. É o jovem que vai para a noite, que encontra um colega, quer se manter ligadíssimo, enfim. Então, esse jovem costuma ingerir múltiplas latas. E associa ao álcool, na maioria das vezes. A outra população também de maior risco são atletas que usam esses energéticos em treinos ou em provas de alta intensidade. E o grande risco, aumenta ainda mais o risco em pessoas que já têm doenças prévias, como hipertensão arterial ou doenças cardíacas graves, aumentando ainda mais o risco, né, para um eventual óbito. Então, a gente sabe que o uso abusivo pode agravar, sim, as arritmias cardíacas, com risco de complicações graves, incluindo a morte súbita. Tá certo? Puxa, muito sobretudo em esportistas, até vocês falaram, não? Porque lembro até... Os atletas, né, que usam em treinos e também, previamente, as provas de alta intensidade. Aí, doutores, passa muito a prevenção pela educação, né? Sem dúvida. Informação, educação, né, para que eles tenham consciência e se afastem desses produtos, né? Porque nós estamos acompanhando no dia a dia a literatura médica, né, e toda hora nós estamos recebendo pacientes com arritmias, enfim, e usam de forma completamente descontrolada. Claro. O que a gente observa? A grande parte da população hoje convive com insônia, dorme mal. Então, para que no dia seguinte ele se torne um indivíduo produtivo, eles lançam mão desses estimulantes, né, sem medir as consequências. Entendi, doutores. E agora que vocês abriram a entrevista com essa questão dos energéticos, há outro elemento que também a juventude está abusando muito, que é os famosos cigarros eletrônicos e os vapes,
que eles Sim. acham que são menos nocivos, mas acontece o contrário, não? Como vocês avaliam Não esse tenha elemento? dúvida, não tenha dúvida. Quem vai fazer a apresentação sobre cigarros eletrônicos, o professor Rogério Rufino, vai nos apresentar não somente as alterações geradas nos pulmões desses jovens, né? O que gera, por exemplo, a destruição de um alvéolo pulmonar, onde se processa a troca do oxigênio pelo CO2, do CO2 pelo oxigênio. Ali, pelo excesso de fumaça, você distende a parede desse alvéolo e esse alvéolo passa a ficar pouco funcional. E, com isso, a doença pulmonar obstrutiva crônica acontece, né? As bronquites, né? As inflamações, isso tudo conduz o indivíduo adiante, muitas vezes, ao câncer pulmonar. Tá? A quantidade de nicotina e de fumaça inaladas é uma quantidade muito grande. Tá? É uma overdose de nicotina, portanto, um tremendo estimulante, e muitas vezes o coração não está preparado para essa, vamos dizer, descarga tão grande de estímulo na corrente sanguínea. E o terceiro tema, Carlos, que nós estamos aí trabalhando para esse nosso encontro, vai ser apresentado pelo professor Dr. Amélio Godoy. Ele é mestre em endocrinologia, doutor em fisiopatologia clínica pelo ERJ e professor de endocrinologia da pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa extremamente experiente no uso desses anabolizantes, da testosterona, né? Então, ele vai falar do uso abusivo desse hormônio e os impactos nas doenças cardiovasculares, que tem sido associado de forma consistente ao aumento, enfim, dessas doenças que nós observamos em pessoas até um pouco mais idosas, o infarto, né? A arritmia, e também outros tipos de acidentes, porque quando o indivíduo começa a usar por conta própria ou induzidos, motivados por amigos, no sentido de ganhar musculatura, ficarem fortes, bonitos, enfim. Acontece que esse uso exagerado da testosterona induz a uma série de mecanismos agressivos ao corpo. Você tem uma queda do colesterol protetor, que é o HDL, uma queda muito grande. Então, o indivíduo passa a não ter o colesterol protetor que limpa as artérias, portanto, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, formando placas de gordura nas paredes das artérias, né? Observamos também uma maior aglutinação, agregação dos glóbulos sanguíneos, glóbulos vermelhos, provocando tromboses importantes, né? Tanto arterial quanto venosa, e que favorece o desenvolvimento de um infarto agudo do miocárdio, de um AVC, por exemplo. A pressão arterial sobe subitamente, né? E, com o tempo, da mesma forma que ele gera uma hipertrofia muscular, né, que você vê os bíceps bem desenvolvidos, o peitoral, o dorsal, enfim. Existe também uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, muitas vezes você vê um jogador, um atleta, um indivíduo jovem correndo, faz uma morte súbita, pode estar relacionado a essa hipertrofia do ventrículo esquerdo. Tá? Aumenta muito o risco de arritmias, de insuficiência cardíaca. Existem várias evidências clínicas que reforçam muito a associação entre o uso abusivo de testosterona e doença coronariana. Muitos em jovens sem fatores de risco. Então, esse tema será apresentado pelo professor Amélio Godoy no nosso encontro de terça-feira. Muito interessante, doutores. E eu gostaria de conectar isto que você acabou de comentar com outro aspecto
que implica também o tema da saúde física e se dá muito, especialmente também na população jovem, mas muito também nas empresas, que é o sedentarismo que dá lugar a essa baixa atividade física, que é um fator que cada dia está mais presente nas empresas. Eu gostaria de saber como vocês enxergam esse problema. Então, Galileu, nosso companheiro que está aqui conosco, vai falar um pouquinho desse tema, que será, você já antecipou, o quarto tema desse nosso encontro, que será apresentado pelo doutor professor Cláudio Gil. Ele é médico, diretor de uma clínica, diretor de pesquisa e educação da Clinimex, que é uma clínica voltada para exclusivamente atividade física. Ele é doutor em fisiologia pela UFRJ e também é pós-doutorado em fisiologia e medicina do exercício pela McMaster, da universidade, uma universidade do Canadá. O tema será a baixa aptidão física como fator de risco para doenças cardiovasculares. Galileu, você pode avançar e falar um pouquinho desses aspectos também corporativos. Muito bem. Tudo que cria bem-estar, de uma certa forma, promove um ambiente de trabalho mais harmonioso, não é? E mais produtivo, não é isso? Sem dúvida alguma, a atividade física é uma das principais mudanças, a prática regular de exercícios físicos é uma das principais mudanças que a gente normalmente aconselha os nossos clientes a adotarem. Por quê? Quando você faz atividade física regularmente, você diminui os níveis de estresse, você passa a dormir melhor, você melhora a sua capacidade de raciocínio, você passa a ter atitudes mais rápidas até para tomar decisões no ambiente do trabalho. Isso acaba culminando com o quê? Com uma maior produtividade, não é? É lógico que uma outra alteração importante é que quando você faz atividade física, você, de uma certa forma, está diminuindo a possibilidade de você desenvolver doenças crônicas, diabetes, hipertensão, que são doenças que aumentam muito a falta ao trabalho, que aumentam o absenteísmo. Então, você promover a prática de exercícios físicos dentro de uma empresa, você, de uma certa forma, melhora a capacidade produtiva dos seus funcionários, não é? E com isso melhora os resultados da empresa. Você cria um ambiente mais harmonioso, você trabalhar com pessoas que dormiram bem, que têm o seu bem-estar restabelecido, é muito mais fácil esse convívio no dia a dia. E acaba, de uma certa forma, também contribuindo pela diminuição das faltas no ambiente de trabalho, os afastamentos por doença. Com isso, é fundamental para uma empresa que quer gerar um bom ambiente de trabalho e ter o seu resultado otimizado, promover esse tipo de atividade entre os seus colaboradores, seja com pausas ativas, seja favorecendo a matrículas em academias, não é isso? Seja estimulando a prática desses exercícios físicos para os seus colaboradores. Sem dúvida, Carlos, existe sim um aumento do bem-estar, que você gera a partir da atividade física uma oxigenação mais otimizada em todo o corpo, queima gordura em excesso, açúcar em excesso, melhora o sono se torna um sono de melhor qualidade, aumenta a libido, né? Então, é ótimo para um casal, né, que está vivendo dificuldades, enfim, a atividade física ajuda bastante nesse contexto, além de ajudar muito na imunidade, na defesa. Hoje, os grandes centros oncológicos que tratam câncer no mundo têm sempre agregado à oncologia a atividade física para aumentar a imunidade do cliente. Então, eu diria que a atividade física regular é vacina para quase todos os males, inclusive no que tange à saúde mental. Hoje, um dos grandes avanços da psiquiatria foi relacionar os níveis de cortisol, um dos hormônios gerados pelo estresse, às depressões. Então, quando o indivíduo faz uma atividade física regular, a partir da produção de endorfinas, ele está atenuando esses hormônios gerados pelo estresse que vão provocar, por exemplo, a depressão.
da mesma forma, vai atenuar a adrenalina, tremendo estimulante. O indivíduo, sob a ação da adrenalina, ele dorme mal, entende? Então, a atividade física é fundamental e vai impactar fortemente na vida do indivíduo, trazendo a ele um grande bem-estar, uma grande segurança e, sobretudo, uma imunidade bastante forte para enfrentar o turbilhão do cotidiano. Puxa, muito interessante, doutores. Acho que vai ser um evento bem interessante. Esses 4 pontos que vocês trazeram na nossa conversa de hoje são pontos bem importantes e bem críticos na saúde hoje em dia, de jovens e de não tão jovens. E bom, mais uma vez, um prazer ter a experiência de vocês e o conhecimento de vocês aqui no nosso programa. O prazer é nosso. Quem quiser nos acompanhar, na terça-feira, às 19h30, através do link youtube.com/MedRioCheckup, poderá acompanhar toda a evolução das nossas palestras, indagar, participar, sugerir, e será, sem dúvida, Carlos, um encontro sucesso. As pessoas estão aqui nos chamando no dia a dia, querem participar, e convidados, enfim. Esses temas são super importantes para a saúde de nossos jovens. Sem dúvida, doutores, não só para eles conhecer, sino também para prevenir, verdade? Com certeza, Carlos. E muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a vocês, doutores. Um prazer ter vocês e o conhecimento da MedRio conosco aqui no Panorama Câmara. Foi um prazer mais uma vez, Carlos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Carlos. Até a próxima. Um abraço a todos aí na Câmara Espanhola. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Para continuar nosso programa, vamos discutir um dos pontos mais sensíveis da reforma tributária, que é o futuro do Simples Nacional. Embora mantido, o regime vem sendo alvo de debates, principalmente pelo risco de perda de competitividade para empresas que compram de fornecedores do Simples e deixam de ter direito a créditos de IBS e de CBS. Para entender melhor os impactos prácticos de isso para as empresas e como elas podem se preparar para esse novo cenário, recebemos hoje a Ricardo Hernández, advogado sênior da IETIM Brasil e coordenador das áreas tributária e de licitações. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço a Câmara, a você pessoalmente, a Câmara pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu sempre aprendo muito com os eventos da Câmara. A Câmara sempre traz discussões muito efetivas do ponto de vista prático, tributário, do qual eu participo. Então, é um prazer. Obrigado. Na IETIM, como você já colocou, é uma empresa, né, uma consultoria. Nós prestamos serviço para empresas internacionais que querem se estabelecer no Brasil e somos também um escritório de advocacia e prestamos consultoria ali nas áreas tributária, trabalhista, civil, enfim, é um escritório bastante abrangente ali, completo. Mas, enfim, sobre o tema proposto aí pela Câmara do Simples, realmente é um tema muito importante e muito impactante, porque eu vi a última pesquisa publicada, se eu não me engano, a arrecadação do Simples representa 5% da arrecadação da União, né? Daí a gente pode até imaginar que é uma arrecadação pequena. Mas não é só a questão da arrecadação, porque as empresas simples são responsáveis por milhares de empregos e enfim, representam uma quantidade enorme de CNPJs criados aí diariamente no Brasil, né? E, bem dizer, é o começo, basicamente, de toda startup, toda empresa pequena, o começo vai ser o simples. Enfim, essa questão abordada por você a respeito dos créditos é de extrema importância. Na prática, eu acho que esse é o maior impacto e é o que mais está em discussão nos grupos de estudo que nós participamos aí na Câmara e em outros grupos. As empresas que compram de fornecedores que estão no Simples, elas não terão direito a crédito do CBS e do IBS nos termos da reforma. Tá? Isso pode gerar uma preferência por parte dessas empresas por contratar empresas que estão fora do regime do Simples, né? E isso pode causar um impacto, pode colocar as empresas do Simples em desvantagem competitiva
especialmente em setores onde o crédito é essencial para a formação do preço, né? Então, acho que aí é um ponto, assim, eu pontuaria como a questão do crédito, o principal ponto, tá? Perfeito. Não, además é um tema que muitas empresas estão de olho com ele. É importante poder enxergar bem e às vezes até poder enxergar com tempo para poder tomar medidas. Então é muito bom hoje ter a vocês para poder analisar conosco isso. E eu gostaria de começar perguntando para você como você enxerga o impacto prático dessa reforma para empresas que estejam hoje no Simples Nacional. O impacto prático é exatamente o que eu pontuei anteriormente, assim, na minha visão. É a questão do crédito e análise da manutenção ou não do regime, dependendo do setor da empresa, se ela permanece no Simples, no formato que foi mantido, né, pela reforma. E aí, na prática, isso pode gerar alguma questão relativa à competitividade, porque as empresas podem optar por não contratar empresas do Simples, já que elas não concedem ali crédito, não concederão crédito, né, de IBS e CBS. Né? Acho que o ponto prático é isso mesmo, é o crédito. Perfeito, perfeito. Eu entendo que não vai afetar a todas as empresas por iguais, então aí eu gostaria de perguntar para você quais setores, na sua avaliação, estão mais expostos a esse risco de perda de competitividade se permanecerem no Simples tal e como está hoje. Excelente, assim. Na minha visão, Carlos, eu acho que os principais setores seriam industriais e atacadistas, mas eu não excluo os demais setores também. Por quê? Porque, na prática, o que as empresas que estão hoje no Simples deverão observar, né, são questões de operação com margem apertada e se o setor depende da cadeia de crédito tributário. Se o setor da empresa hoje depender da cadeia de crédito tributário como um todo, e aí por isso que eu citei industriais e atacadistas, que são os principais, mas existem outros também, aí essas empresas que vendem para outras empresas, principalmente naquele formato B2B, né, elas poderão ser preteridas em relação às demais. E isso vai exigir ali uma análise estratégica urgente por parte dessas empresas, tá? Então eu avaliaria a princípio como industriais e atacadistas, na minha visão, tá? Puxa, muito interessante. Existe uma proposta, não, de um modelo que seria um simples híbrido, não, que permitiria a manutenção do regime com possibilidade de aproveitar créditos. E essa proposta tem ganado muito espaço nas discussões. Eu gostaria de saber quais seriam, na prática, os principais desafios para essas pequenas empresas que quisessem optar por esse modelo de tributação. Perfeito, assim, é um ponto que deveria ser discutido aqui, ainda que rapidamente, você tem muita razão. A reforma, ela traz essa possibilidade do sistema simples híbrido, né, chamado. E aí o que acontece? Caso a empresa altere do regime simples atual para o híbrido, ela vai possibilitar a tomada de créditos de CBS e IBS, o que parece muito bom, né, do ponto de vista ali prático, tributário. Mas eu acho que não é tão simples. Isso acaba trazendo desafio para essas empresas menores que estão no simples. Por quê? Porque a principal dificuldade vai ser em lidar com a complexidade de apuração de créditos que essas empresas não estão habituadas atualmente, né? E esse sistema híbrido, falando de forma simples e rápida também, para você aderir a esse sistema, você vai ter que majorar as suas alíquotas também. Então, você vai pagar a tributação mais alta se você optar pelo regime híbrido, né? Então, eu acho que essas empresas menores, elas teriam que investir, talvez não, será necessário, né? O investimento numa estrutura contábil e fiscal. Isso até, por outro lado, pode tornar inviável o negócio para muitas dessas empresas pequenas. Então, na nossa visão, assim, essas empresas vão ter que avaliar se o ganho com créditos vai compensar o aumento da carga tributária nesse regime híbrido e a complexidade tributária que ela vai estar envolvida, que hoje ela não tem, tá?
Puxa, pelo que entendi que você nos contou, é um tema complexo. Na final, as empresas vão ter que avaliar uma série de elementos a pró e a contra que tem um peso importante. Então, chega um momento para elas de tomar uma decisão de em que momento permanecer no simples, mudar para o híbrido, incluso a possibilidade de sair do regime. Na sua avaliação, que indicadores ou métricas seriam mais relevantes nessa análise? Perfeito. É a continuação da... Eu acho que, assim, essa decisão, ela vai ter que ser tomada, pelo menos o que nós temos passado no escritório, temos vivenciado ali na prática, tá? Ela tem que ser tomada com base em dados efetivos, tá? Então, o que vai ter que ser, na nossa visão, o que precisa ser feito? Precisa pegar, mapear toda a parte fiscal tributária da empresa, simular como é que ficaria no sistema híbrido, né? E isso com base em quê? Com base em indicadores. Quais seriam esses indicadores básicos, assim, que a gente pode citar aqui rapidamente? Por exemplo, a margem de contribuição da empresa, o perfil dos clientes dessa empresa, como a gente disse, o volume de vendas entre empresas naquele sistema B2B, o volume de vendas de empresas para consumidor final no sistema B2C, né, chamado, e a carga efetiva, a carga tributária efetiva, eu acho que o principal, esses fatores, a princípio, são os fundamentais para apurar se a empresa deve ou não sair do simples atual e migrar para o simples híbrido, ou de repente até migrar para o sistema geral, né, para outro sistema de tributação que não do simples, né? E eu acho que isso, na minha visão, se aplicaria principalmente para empresas que vendem majoritariamente para outras empresas, entendeu? Elas teriam que fazer, na minha visão, essas empresas que atuam nesse mercado, venda de empresa para empresa, elas deverão aí considerar uma análise urgente, pois o impacto ali da reforma pode ser direto na manutenção ou não dos contratos que elas têm hoje em dia. E lembrando que a reforma aí já vai iniciar a arrecadação em 2027, então está muito próximo. Muito bom, Ricardo. Claro, a mí ya me quedaría una última dúvida y claro, las empresas deberían entrar en ese análisis para entender e para poder fazer uma escolha. Mas tem empresas que para isso são muito preguiçosas. Elas o ideal seria poder falar com vocês, contratar a IETIM, poder fazer esse análise, poder avançar com isso para saber qual seria o regime que eles têm que seguir. Mas acontece aqueles que não querem fazer nada, ok, eu fico no meu simples puro e vamos ver o que acontece. Para essas empresas, quais riscos você acha que elas correriam em termos de contrato, competitividade e até exposição fiscal? Essa questão dos riscos, né, tem sido amplamente discutida aí, mas na minha opinião, Carlos, eu acho que o principal risco nessa história, considerando os princípios da reforma tributária e o que a gente tem discutido, essa questão de não cumulatividade, neutralidade plena, né, principalmente a questão dos créditos, você poder se creditar dos créditos das operações anteriores, dos insumos que você adquiriu. Então, assim, para mim, o risco, no caso das empresas simples, seria perder os contratos, entendeu? Ela vai perder competitividade porque ela não vai mais conceder o crédito, né? E ela pode acabar acarretando a perda do contrato. As empresas que não gerarem crédito, elas vão poder ser substituídas por fornecedores que geram crédito, entende? E aí, além disso, também falando de risco, na minha visão, assim, eu acho que existe um possível risco de exposição fiscal, porque a gente sabe que o mercado é agressivo, a concorrência sempre vai existir, isso é o que fomenta o mercado. Mas, assim, se essas empresas tentarem, na minha visão, compensar essa perda com práticas agressivas de comércio, talvez ela pode acabar isolada comercialmente e ainda que ela esteja em conformidade com o regime, ela pode acabar isoladamente, pode perder os contratos. Então, acho que esse ponto para evitar esses riscos, fazer uma análise.
eu sei que nós fazemos esse trabalho, mas aqui eu não digo também só para a Yetim, tem essas empresas acharem melhor, assim, nós fornecemos o trabalho, mas o importante é fazer, né? Então, assim, eu acho que essa análise de risco e de mapeamento, simulação do regime no sistema simples e híbrido, ou alteração de regime, são fundamentais, assim, eu acho que... Mas em relação aos riscos, eu acho que é isso, é perda de contrato e isolamento ali comercial, né? Então, Ricardo, fica a dica para os nossos ouvintes. Pessoal, aproveitem, faça essa análise, contrate uma empresa como a Yetim para poder ter claro onde você consigue ter essa competitividade neste aspecto que é tão importante, né? Sim. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar conosco a sua experiência e o conhecimento de você e a Yetim. Não, imagina, eu que agradeço a Câmara por tudo que tem feito, experiências incríveis aí na Câmara, de webinars, apresentações. Eu acho que a Câmara tem sido fundamental para o desenvolvimento e para a discussão de vários temas, né? Eu agradeço em meu nome, em nome da Yetim, pela participação e fico à disposição. Muito obrigado, Ricardo. Boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos a falar sobre tecnologias de verificação de identidade digital e prevenção de fraudes. Para isso, temos a honra de receber a Tatiana Bulka, Senior Manager de Identity Solutions da FACEP. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada pela oportunidade. Só para todo mundo entender um pouquinho mais de mim, eu já estou nesse mercado de fraudes, fraude digital, fraude online, já faz bastante tempo, mais de 20 anos de experiência, então acompanho bem toda a evolução do que foi acontecendo nesse mundo do crime cibernético e das fraudes. E estou na FaceFi. A FaceFi é uma empresa bem sólida no mercado, já há mais de 12 anos, com mais de 300 clientes espalhados pelo mundo inteiro, lidera o mercado nos países da América Latina de língua espanhola, e então a gente tem bastante conteúdo para poder colaborar aqui com esse programa, com a entrevista e com o programa. Muito obrigado, Tatiana, e acho que nossos ouvintes vão estar bem interessados em saber, porque acho que precisamente uma das coisas que mais medo dá, geralmente, é toda esta questão dos crimes cibernéticos, verdade? Bom, Tatiana, eu gostaria de perguntar inicialmente a você como o mercado de identificação digital e prevenção de fraude tem evoluído nos últimos anos, né? Quais foram os marcos tecnológicos mais decisivos? Então, o que aconteceu nos últimos anos, fortemente nesse mercado de crime cibernético, na parte da fraude do crime cibernético, aconteceu muito o deepfake, que são os crimes de deepfake, ou injeção de um vídeo falso, e também as fraudes por golpe, fraude de engenharia social, onde o usuário acaba cometendo uma transferência de dinheiro, uma fraude autorizada que chama. Especificamente com a questão do que a gente está falando de identidade digital, o que acontece é que, de uns anos para cá, a gente vem utilizando a identidade digital para tudo na nossa vida. Então, para abrir uma conta num banco, para acessar a conta do banco, para fazer uma viagem, a gente põe lá nosso rosto, biometria facial, para poder acessar placas, acesso físico, compra de ingresso de futebol, entrada em estádio. Então, cada vez mais... situações de planos de saúde, cada vez mais a gente está usando a nossa identidade digital como uma porta de entrada para todo o mundo, para todas as coisas que a gente faz, tudo que a gente realiza. E aí, com isso, os fraudadores, eles sempre acompanham tudo que vem acontecendo, então, obviamente, a identidade digital, ela passou a ser um foco muito importante para os criminosos para roubarem, para terem acesso. Isso é o que vem acontecendo do ponto de o que está acontecendo do problema. Agora, qual é a solução? A gente tem solução para... A gente vem observando o que vem acontecendo muito, uma modalidade que chama Fraud as a Service, que é o fraude como serviço. Então, na Dark Web, por exemplo, os fraudadores conseguem comprar facilmente muitas ferramentas e muitas identidades. Então, é um mercado negro que existe aí para desde deepfakes até kits de ataque.
E aí, o que precisa? Precisa de empresas, como a FaceFi, por exemplo, e outras no mercado, que consigam oferecer soluções de segurança, serviços de segurança, que combatem, por exemplo, a deepfake. Então, por exemplo, como a biometria facial com liveness, que com o liveness passivo, a gente consegue combater o ataque do deepfake sem atrito para o usuário. A gente também tem, por exemplo, a biometria comportamental, também não tem atrito para o usuário. A biometria comportamental, a gente vai entender e analisar todo o comportamento, perfilar o usuário. Também é uma forma de combater outros tipos de ataque. E a gente também usa a IA defensiva. Então, a gente fica analisando em tempo real todo o contexto, o dispositivo, tudo o que está acontecendo para poder combater a fraude antes do que ela aconteça. Só como uns dados interessantes para a gente ter aqui, que eu tenho conhecimento, em 2023, os intentos de fraude de onboard cresceram 20%, de acordo com a TransUnion. Esse é um número muito, muito grande. E o que a gente tem como perspectiva para 2025, esse ano que a gente está hoje, é que o custo global do cybercrime, ele deve chegar em até 10,5 trilhões de dólares a nível global pela WF. Esse é um número muito alto e muito expressivo, e é por isso que assim, a gente tem que estar muito atento no que vem acontecendo. Então, a porta de entrada para tudo hoje em dia é a identidade digital. Então, por conta disso, os criminosos estão de olho em como roubar a identidade digital. E por conta disso, empresas como a FaceFi, a gente tem toda uma plataforma e soluções e serviços para combater esse tipo de fraude. Principalmente em identidade digital, a gente fala principalmente de deepfake e da injection, de video injection, né? Quando a gente finge que é um vídeo. Tatiana, muito interessante o que você acabou de falar. Eu gostaria de aproveitar que você falou de alguns dos mecanismos que existem hoje para precisamente para dar essa segurança adicional ao usuário, porque o que a gente vê também um pouco hoje em dia é que muitas dessas soluções de segurança, desde o ponto de vista do usuário, acabam gerando um certo atrito. E aproveitando o conhecimento e experiência de vocês, eu gostaria de, se vocês puderem aprofundar em quais são as melhores formas de abordar esse problema para que a experiência do usuário não seja prejudicada enquanto, logicamente, se eleva o nível de proteção. Tá, é super, super importante essa pergunta, porque isso é uma questão que hoje vem acontecendo muito em contexto. Assim, como é que a gente aumenta a segurança sem aumentar a fricção do usuário? Então, onde é que está esse gráfico, essa equação? Empresas como a FaceFi, entre outras no mercado, as soluções que a gente vê que podem dar essa segurança sem aumentar a fricção por exemplo, a biometria facial com liveness passivo. Porque nesse caso a gente está pedindo a biometria facial do usuário final, né, do cliente, só que o liveness passivo ele não precisa mexer, não precisa fazer isso, não precisa piscar, não precisa nada. Então a gente prova, detecta se tem deepfake ou não, e é passivo e não precisa ficar pedindo, incomodando o usuário de fazer nada, além de tirar a foto do próprio rosto dele. Essa é uma das soluções. Outra solução, por exemplo, que a gente vê no mercado, que a FaceFi também oferece com bastante experiência, é a biometria comportamental. Eu, particularmente, sou super fã da biometria comportamental, porque ela não tem fricção nenhuma no usuário. A gente vai fazer o perfil do usuário. Então, a Tatiana, conforme como ela digita, como ela navega, como o comportamento da Tatiana, a interação da Tatiana com o dispositivo que ela está usando, com a geolocalização e tudo mais, a gente cria um perfil do comportamento. E aí, o que foi pedido para a Tatiana? Nada. Ela só está usando como ela geralmente usa, utiliza da tecnologia como ela utilizaria naturalmente, sem pedir nada. E a biometria comportamental vai capturar os dados e vai fazer um perfil da Tatiana. Então, quando você ajunta, por exemplo, na abertura de uma conta de banco, numa abertura que você precisa do liveness passivo, para ter certeza de que não tem deepfake. No momento de uma autenticação, você precisa de uma biometria facial, você precisa de uma biometria comportamental. Quando a gente vai juntando essas duas biometrias, e existem empresas hoje no mercado que têm a possibilidade de juntar essas duas biometrias, a FaceFi é uma delas, por exemplo, aí você consegue aumentar muito o teu nível de segurança de uma forma invisível, de uma forma adaptativa, de uma forma contínua e sem colocar fricção no usuário, que é super importante.
Puxa, interesantísimo, Tatiana. Y avanzando ya más un pouco na parte dos fraudes en sí, quais são os típicos de fraudes emergentes que más preocupan hoje e como o sector está conseguindo se adaptar a eles? Olha, as fraudes que estão acontecendo muito hoje em dia, como a gente já comentou aqui, é a deepfake, né, que é usado para abertura de conta, entre outras coisas. Então, se passando por mim, mas não sou eu com a foto. Injeção de vídeo falso em processos de autenticação. E a gente vê injeção de vídeo falsos também, não só na autenticação, mas quando está em época de eleição e uma série de outras. Hoje em dia, então, a gente vê injeção de vídeo falso em tudo quanto é rede e canal e por qualquer motivo. Então, também é uma fraude muito séria. E uma outra fraude que nós vemos, né, como emergentes. A outra fraude é a fraude do golpe, que é uma fraude autorizada, onde o cliente do banco cai num scam, né, num golpe, e acaba fazendo uma transferência para uma conta fraudulenta. Então, hoje, o que a gente vê como fraudes emergentes que mais preocupam realmente hoje é a deepfake, é a injeção de vídeo falso, e são as fraudes autorizadas por golpe. Essas são as fraudes que... E não é só no Brasil, viu? Essas são as fraudes que acontecem a nível global. Isso no Brasil também e a nível global. São as 3 fraudes que estão mais incomodando mesmo. Legal. E Tatiana, claro... Como o setor está se adaptando. Né? Como o setor está se adaptando. O setor está se adaptando, oferecendo serviços e as soluções, que nem a gente comentou no começo da entrevista. Então, tem que ter uma biometria facial com liveness, passivo, que não tem fricção, tem que ter uma biometria comportamental para fazer o perfil do usuário. E com relação à fraude de golpe, tem soluções no mercado, a Facefree também oferece, que monitora todas as contas do banco, então identificando contas mulas, que são as contas de fraudadores ou de lavagem de dinheiro. E é muito importante, assim, o setor tem investido muito, muito na IA defensiva e análise adaptativa de riscos. Então, na IA defensiva, porque os fraudadores, eles também usam da inteligência artificial, né, da IA. Então, nós, do lado de quem está protegendo, a gente também usa na nossa tecnologia a IA defensiva. Então, a gente também está olhando a mesma coisa que os fraudadores estão olhando, mas a gente olha de uma forma proativa defensiva, para poder utilizar do conhecimento da IA antes que a fraude ocorra. Então, de uma forma preventiva. Muito bom. Muito bom. Tatiana, para finalizar, eu gostaria de, não tem jeito de não mencionar, não, toda essa questão regulatória, porque a realidade vai a uma velocidade tão grande que a regulação vai atrás dela, tentando um pouco cobrir todo o que vai acontecendo, não? Então, eu gostaria, se você nos pode dar um pouquinho de luz sobre quais barreiras regulatórias ou de privacidade são mais críticas para a adoção destas tecnologias de identidade digital. Antes, eu queria colocar uma coisa que a exigência da privacidade de dados, como a gente utiliza, porque todas essas soluções, elas capturam dados pessoais muito importantes. Então, quando a empresa captura esses dados, ela, de certa forma, para proteger o usuário, ela tem que ser regulamentada. Então, as regulamentações, elas vêm de uma forma muito importante para proteger os dados que foram capturados, para proteger o usuário que entregou os dados. Agora, de que forma vamos proteger e como regulamentar isso? Então, no Brasil, existe a LGPD. Na Europa, por exemplo, a LGPD ela foi baseada na Europa, que é a GDPR. Essas são 2 regulamentações. O Brasil tem que seguir a LGPD, que é para proteger os dados e saber o que fazer com esses dados sensíveis que foram capturados, pessoais. Existem também outras regulamentações que também é muito importante a gente estar atento, que é, por exemplo, o NIST, ETSI, PSDS, NIST, por exemplo, é nos Estados Unidos. Então, empresas globais como a Facefree, por exemplo, é muito importante que a gente esteja com todas as nossas soluções em compliance com todas as regulamentações. E para o usuário, é muito importante ele saber que ele está entregando os dados pessoais deles para uma empresa, uma instituição, onde segue as regulamentações. Então,
ter regulamentação é muito importante, mas, ao mesmo tempo, o mundo hoje, cada território tem a sua regulamentação, então isso deixa um pouco fragmentado. Então, é importante, quando for contratar uma solução de segurança, que entenda que a empresa que está oferecendo a solução de segurança, ela está regulamentada não só no Brasil, porque hoje o mundo está muito globalizado, então ela tem que estar regulamentada também, infelizmente, fragmentado. Cada país, cada região tem a sua regulamentação, mas tudo isso também, ao lado bom, é porque é para ajudar a proteção de dados da pessoa do qual entregou todas as suas informações pessoais. Puxa, Tatiana, perfeito. Muito obrigado por trazer para nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês trouxeram uns insights bem interessantes, baseados na experiência de você, na experiência de FaceFi, que, na verdade, acho que vão ajudar um pouquinho a nossos ouvintes a navegar por esse mundo tão complicado. Muito obrigado, Tatiana. Espero ter colaborado bastante. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Com certeza. Tchau, tchau. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Panorama Câmara. Antes de nos despedirmos, queremos dar destaque a alguns eventos especiais que vamos realizar a próxima semana. Se você é associado da Câmara Espanhola, são excelentes oportunidades para networking e ter um conteúdo de muita qualidade. No dia 8 de outubro, quarta-feira, realizaremos no Matos Filho o evento Novos Horizontes Brasil e Europa. Lá vamos contar com a presença de Alex Fusté, o economista-chefe do Andbank, que nos vai trazer reflexões sobre os rumos do mercado e da economia mundial que está em constante transformação. No mesmo dia, também na Matos Filho, teremos o lançamento do nosso e-book O Papel Social das Empresas na Agenda ESG, com a presença de representantes de empresas como Indra, Benhame Advocacia, Axenia, Matos Filho, Neoenergia e Aenor. O lançamento promete enriquecer o debate sobre como as organizações podem fortalecer seu legado social e contribuir a uma sociedade mais justa e inclusiva. Já no seguinte, 9 de outubro, quinta-feira, no Pinheiro Neto Advogados, acontecerá o encontro Cenários Econômicos em Perspectiva, voltado a debater as tendências e os desafios que impactam o ambiente econômico no Brasil e no mundo. O evento terá a presença de Nilton David, diretor de política monetária do Banco Central, que traerá análises de alto impacto em um momento de especial interesse para o mercado, logo após a última decisão dos juros do Comitê de Política Monetária Copom. Marco Caruso também vai estar presente, ele é o Head de Política Monetária e Mercados do Banco Santander e ele vai trazer também uns insights bem interessantes para esse debate. Acesse ao nosso site pelo QR Code ao lado para mais informações e se inscrever nesses eventos. Muito obrigado por acompanhar-nos e compartilhar conosco este passo de ideias, trocas e conexões que fortalecem o nosso ecossistema. Continue acompanhando a Câmara Espanhola nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios, eventos e novidades. E lembre-se, todos os programas estão disponíveis no YouTube e no Spotify, sempre prontos para te atualizar, inspirar e conectar em qualquer momento. Nos vemos em outubro. Tchau!